Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no LinkedIn. Hoje nós vamos falar sobre como definir prioridades e realmente focar naquilo que realmente importa. Então, o nosso objetivo hoje é realmente fazer você conseguir focar naquilo que é importante. Mas vamos lá. Antes de nós começarmos, verifique se tem alguém aí que possa ser ajudado com o nosso tema de hoje. Compartilha essa live, escreve aí nos comentários de onde que você está falando, se apresenta um pouquinho aí nos comentários e a gente já vai dar início aqui ao nosso tema de hoje, tá? Eu quero que você reflita um pouco sobre quantas vezes que você já se sentiu sobrecarregado, com listas enormes de tarefas, com coisas a se fazer, sem saber por onde começar. É tanta coisa, mas tanta coisa para fazer, que eu não sei enxergar o que é mais importante. Na minha mente, tudo isso é importante. E quando a gente fala que tudo é importante, é a mesma coisa que dizer que nada é importante, porque você não está conseguindo priorizar as suas tarefas, tá? Então, eu quero que você reflita um pouco sobre isso, porque é sobre isso que a gente vai falar um pouco. A diferença entre estar ocupado e realmente ser produtivo. O que é ser produtivo? Na semana passada, nós fizemos uma live específica sobre produtividade e nós discutimos bastante isso. Ser produtivo é você realmente conseguir fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai te conduzir a um resultado. Estar ocupado é simplesmente fazer várias coisas ao longo do dia, mas que não necessariamente essas coisas estão alinhadas a uma direção. Não necessariamente são tarefas que vão te levar a um resultado. Então, estar ocupado é ter um monte de coisa para fazer. Mas estar produtivo é você realmente saber o que fazer para gerar o resultado que você precisa. Então, eu quero perguntar aí para você. Quem aqui já se sentiu ocupado, fez um monte de coisa ao longo do dia, quando chega à noite, aquela sensação de desânimo, de cansaço, de frustrado, porque eu fiz várias coisas, mas aquelas coisas que eram importantes, aquele resultado que eu queria não aconteceu. Se você se identificou aí com o que eu falei, digita eu aí nos comentários, tá? Mas vamos lá. Se essa live está fazendo sentido para você, curta, compartilhe, chame outros amigos aqui para estar aqui conosco, tá? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que muitas vezes nós vivemos no piloto automático. Esse piloto automático vai fazer com que nós nos concentremos em poucas atividades que são urgentes, fazendo com que nós reagimos àquilo que está acontecendo no momento. Na semana passada, eu mencionei um pouco com vocês sobre listas de tarefas. Que listas de tarefas, na realidade, elas não funcionam. E por que elas não funcionam? Porque o nosso cérebro ele opera no piloto automático. Então, o que isso significa? O que isso significa é que o nosso cérebro ele sempre irá priorizar aquilo que é confortável de ser feito, aquilo que é mais fácil, aquilo que está dentro da sua zona de conforto. Só que o resultado que você não está tendo hoje é por conta de tarefas que são importantes e que não estão sendo feitas. O que é natural? O nosso cérebro, ele cria uma resistência à mudança. Essa resistência à mudança, ela vem disfarçada nos processos de autossabotagem. Então, são aquelas historinhas que a gente escuta na nossa mente aí o tempo todo, aquelas desculpas para que nós não façamos aquilo que realmente precisa ser feito. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Mas como
que eu sei realmente o que precisa ser feito? Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente poderosa para que você possa se organizar e aprender a definir o que é importante. Porque o que funciona não é uma lista de tarefas, mas sim uma lista de prioridades. Então eu preciso organizar a minha rotina, o meu dia a dia, em ordem de prioridade. Eu preciso fazer primeiro aquilo que é importante, aquilo que vai impactar no meu resultado. Sem isso, o meu cérebro sempre vai operar no piloto automático, fazendo aquilo que é mais fácil, tá? Isso é natural, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo aqui, tá? Mas vamos lá, então. Para que eu possa falar de prioridades, eu preciso falar para vocês de uma coisa que é fundamental. Não há como definir prioridades, não há como falar em produtividade se não existe uma meta, um objetivo a ser alcançado. Eu sei que para alguns isso parece ser algo muito simples, mas eu falo isso mesmo como algo muito sério. Eu já vi muitas pessoas perdidas ao longo do dia, fazendo diversas tarefas sem direção. O que é a direção? Eu preciso ter uma meta. Eu preciso ter um objetivo claro e definido. Eu tendo esse objetivo claro e definido, o que vem a ser a produtividade? O que é uma pessoa produtiva? É uma pessoa que ela faz o que precisa ser feito para atingir esse objetivo. Então, se eu não tenho direção, se eu não sei que resultado eu quero, que meta eu desejo atingir, eu não consigo nem definir prioridades. E aí eu começo a ter aquela sensação de que eu tenho que fazer tudo, de que tudo é importante. Então, esse é um ponto que precisa ficar muito claro para todos vocês. Eu preciso ter uma meta clara. E uma meta, ela precisa ser específica. O que eu vou fazer? Qual que é o prazo? Eu preciso ter um valor numérico para eu ter clareza de quando eu vou atingir esse objetivo. Isso é muito importante, tá? E esse é o ponto-chave. Tudo que eu falar aqui só vai fazer sentido se você realmente tiver um alvo a ser atingido. Então, o que é foco? O foco é fazer o que eu preciso fazer para atingir um determinado objetivo. Senão, eu vou fazendo várias coisas aleatórias, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu quero apresentar aqui para vocês uma ferramenta que eu considero muito poderosa. Eu aplico essa ferramenta no meu dia a dia, tá? Então, tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu realmente utilizo. Ela é muito simples, mas ao mesmo tempo tem um poder muito grande, tá? Eu deixei um QR Code aqui em todos os slides. Vocês entrando nesse QR Code, vocês vão ter acesso a um grupo do WhatsApp, tá? E qual que é a função desse grupo? O material aqui da nossa live, a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela vai estar disponível, tá? Lá no grupo. Então, até amanhã vocês vão ter acesso a esse material lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vocês vão ter esse QR Code aí em todos os slides. Mas vamos lá. O que eu preciso fazer para definir prioridades? Então, o primeiro ponto, pessoal, é ter um objetivo, como eu comentei com vocês. Tá, mas Simone, já definiu o objetivo, eu tenho clareza do que eu preciso, da onde eu quero chegar. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ter uma lista de todas as tarefas que precisam ser feitas, todas as tarefas que eu preciso realizar. É importante que nessa lista, tá, você inclua atividades do trabalho, atividades da sua vida pessoal, obrigações domésticas, seja o que for. Você vai descarregar um conjunto de atividades que você precisa fazer no seu dia a dia. Não exclusivamente atividades do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa montar uma rotina, a gente precisa montar um cronograma considerando tudo aquilo que você faz, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você vai pegar uma lista, vai pegar um papel e vai fazer uma lista com todas essas
atividades, tá? Uma vez que eu tenho essa lista clara, o que eu preciso pontuar agora? A gente vai fazer uma relação entre importância e urgência. Então, aqui eu coloquei um exemplo com tarefas simples aqui, tá? Só para a gente exercitar um pouco isso. Então, aqui eu listei 5 tarefas, tá? Então, a primeira tarefa, agendar uma consulta de rotina com o cardiologista. Desenvolver ideias novas para o meu negócio. Cortar a grama do jardim. Repassar a apresentação de amanhã. E coloquei aqui uma bobeirinha, ver o que os meus amigos estão postando no Instagram, tá? É só para a gente exemplificar. O que nós vamos considerar agora? Nós vamos colocar uma nota, tá? De 1 a 10 em relação ao quesito importância. Aí você fala assim para mim, tá, mas o que eu considero como importante? Tarefas importantes são aquelas tarefas que vão te levar ao objetivo. Tudo aquilo que vai te deixar mais próximo de atingir a sua meta, o seu objetivo, é uma tarefa importante. Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês não têm uma meta, não têm um objetivo, não tem como eu definir prioridades. Não tem como eu falar em produtividade. Eu simplesmente sou uma pessoa ocupada que faço as coisas aleatoriamente ali sem direcionamento, tá? Então, o que nós vamos considerar aqui? Nós vamos fazer uma coluna onde eu vou colocar uma nota de 1 a 10 de importância e de 1 a 10 no quesito urgência. Então, o que é urgência, pessoal? A urgência, ela vai nos dar uma noção de tempo, de prazo. Quando que eu preciso concluir essa atividade? Então, considerando os exemplos que eu coloquei aqui, a primeira tarefa aqui que eu coloquei é marcar uma consulta de rotina, tá? Com um cardiologista. É importante? Sim, é importante. É a minha saúde. Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável, porque senão eu não vou conseguir atingir nenhum objetivo. Mas é uma consulta de rotina. Eu não estou doente. Eu não tenho nenhum problema de saúde que eu preciso ir urgentemente ao médico. Então, a urgência aqui, eu coloquei como baixa. Então, eu tenho uma urgência aqui, né, dentro da minha percepção, de 3, tá? Então, é isso que vocês precisam começar a perceber. Se eu estou doente, obviamente, essa urgência vai aumentar, tá? Desenvolver ideias novas para o meu negócio. É importante? É importante para o meu objetivo, sim. É urgente? Dentro, né, do que eu estou colocando, não. Não é uma coisa que é para amanhã. Eu posso fazer isso com calma, tá? Cortar a grama do jardim. É importante? Não é uma coisa importante, né, que necessariamente precisa ser feita por mim. Outra pessoa pode fazer isso com a mesma qualidade, ou talvez até melhor, do que eu faria. Então, não é algo que o fato de eu me dedicar a essa tarefa vai gerar uma diferença tão grande no resultado que eu quero. Se outra pessoa fizer essa tarefa, não necessariamente vai impactar no meu objetivo, na minha meta. Então, eu coloquei uma importância aqui de 3. Mas é urgente? É mais ou menos para mim, tá? Então, o jardim lá, a grama tá alta, eu preciso cortar essa grama. Então, tem uma certa urgência, uma tarefa de rotina que ela precisa ser feita, tá? Repassar a apresentação de amanhã. Então, vamos supor que eu tenho uma palestra para dar amanhã, ou uma reunião de negócios, algo muito importante, tá? É importante isso? É importantíssimo. É uma reunião de negócio, então eu preciso fazer com que essa apresentação esteja pronta amanhã. Então, eu coloquei aqui como nota 9. É urgente? É urgente sim, porque a reunião é amanhã. Eu preciso fazer isso com prioridade. Então, eu coloquei urgência aqui de 8. Ver o que os amigos estão postando no Instagram. Isso é importante? Não. Isso não vai mudar em nada a minha meta. É urgente? Também não. Tá? Não sou contra, pessoal. A gente dá uma olhadinha lá no Instagram de vez em quando, né? Às vezes até como uma forma de você se entreter, de você, enfim, né? Nada contra,
Mas, dentro do meu objetivo, isso não tem uma importância, tá? É mais uma distração. Feito isso, pessoal, feita essa coluna de urgente e importante, lembrando que o que é importante? Atividades que vão contribuir para o resultado que você quer, para sua meta, tá? Uma vez que eu fiz essa primeira parte, vocês vão construir, tá? Uma matriz de urgência e importância. Então, aqui no eixo Y, tá? Eu tenho nível de importância e aqui no eixo X a urgência. Vocês podem ver que essa matriz, esses eixos estão numerados de 0 a 10, né? Aqui no centro, nota 5, tá? E vocês vão dividir esse gráfico aqui em 4 quadrantes, tá? Então, é algo bem simples, pode fazer aí no papel, se você quiser fazer no software também dá para fazer, tá? Mas é algo bem simples, pode fazer aí num pedacinho de papel. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão distribuir cada uma das atividades que vocês listaram aí, tá? Neste gráfico. Então, como assim, Simone? Então, por exemplo, ó, a tarefa número 1, a minha tarefa número 1, eu coloquei como importância 8, urgência 3. Então, isso significa que essa tarefa, ela tá mais ou menos aqui, ó. Então, ó, importância 8, então tá mais ou menos aqui nessa altura, e a urgência 3. Então, eu posso fazer aí, se vocês estão fazendo numa folha de papel aí, podem fazer com post-it e colando, né? O que vocês precisam agora? Pegar cada uma dessas atividades e vocês irem localizando essas atividades dentro dessa matriz, em função da nota que vocês deram de urgência e importância, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vocês podem ver que para todas elas eu coloquei, tá? Então, ó, atividade 2, ó, é uma atividade de alta importância, mas não tem uma urgência tão grande. A atividade 4, que é repassar a apresentação para amanhã, tem uma nota alta de urgência e uma nota alta de importância, tá? Não subestime a simplicidade. Pode fazer um pedaço de papel e colar os post-its, tá? Se você quiser também, eu vou disponibilizar essa ferramenta. Vocês vão acessar um grupo no WhatsApp por meio desse QR Code. E amanhã um PDF com essa ferramenta vai estar disponível para vocês lá no grupo, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Os post-its com todas as atividades, localizando cada uma delas dentro da matriz. E agora vem a mágica, né? O que cada um desses quadrantes eles representam? Então, esse quadrante que está aqui em azul, em roxo, né? Ele é um quadrante de atividades de alta importância, ok? São atividades importantes, mas não são atividades urgentes. Então, o que significa isso? Eu tenho tempo para fazer. Não preciso fazer com pressa. Existe um tempo ainda para que eu possa estar colocando tudo isso em prática, tá? Então, isso é importante. Esse outro quadrante aqui em verde são atividades de alta importância e de alta urgência. Então, esse quadrante verde aqui é a minha prioridade, é o que eu preciso fazer agora. O ideal é que você tenha poucas atividades aqui nesse faça agora, tá? Como assim, Simone, poucas? Mas eu fiz, tem um monte, tá? Então, isso significa que tem um problema aí de gestão de tempo, que a gente precisa estar trabalhando isso, está melhorando. Essa matriz já vai te ajudar a você se organizar um pouco em relação a isso, tá? Mas não se esqueça, o que é o ideal? O ideal é que eu tenha atividades importantes, ok? E atividades de baixa urgência. Então, a condição ideal seria que eu tivesse mais atividades aqui nesse primeiro quadrante. E são as atividades desse primeiro quadrante que eu vou montar o meu cronograma, que eu vou montar a minha agenda, tá? Na parte de baixo, nesse quadrante aqui amarelo, são atividades que não são importantes e não são urgentes. Se não é importante, se a importância é baixa,
Aí vem algo aqui para vocês pensarem. Será que vale a pena eu fazer? Será que eu posso descartar essa atividade? Será que eu posso descartar essa tarefa? Eu não estou dizendo para vocês descartarem tudo que tiver aqui nesse quadrante, mas avaliem se realmente algo que não é muito importante, não é urgente, realmente precisa ser feito. E aqui, pessoal, nesse último quadrante aqui, são atividades urgentes, mas de pouca importância. Então, aquele exemplo que eu dei lá da grama no jardim, né? Precisa ser feito, tá? Não é algo tão importante. Se outra pessoa fizer, não vai impactar tanto no resultado. Eu não preciso eu necessariamente fazer isso, tá? Mas é algo que precisa ser feito, que é urgente. Então, tudo que cair nesse quadrante, nesse último quadrante aqui de baixa importância e alta urgência, é algo para vocês refletirem se realmente precisa ser eu que vou fazer, se eu não posso delegar. Então, aqui a gente vai ter o quadrante do delegue, atividades que possam ser delegadas, tá? Então, o que essa matriz ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar a enxergar essas prioridades. Tudo que tiver aqui no quadrante faça agora são coisas urgentes. Então, é isso que você precisa priorizar hoje, amanhã. Essas são as atividades principais. E o que está aqui nesse outro quadrante azul são atividades que você vai montar no seu cronograma, em função do quanto você colocou aí de urgência, tá? Então, essa é uma ferramenta, pessoal, que ela é muito simples, tá? De se fazer. E ela tem digamos assim, um poder muito grande na geração de resultados. Como eu disse para vocês, a partir do momento em que você não define prioridades, tudo passa a ser importante, entre aspas, e ao mesmo tempo nada é importante. E quando eu monto uma lista com todas essas tarefas, que para mim tudo é importante, eu sempre vou fazer aquelas atividades que são mais tranquilas, que são mais fáceis para mim. Então, o que naturalmente acontece? Eu monto a minha relação de atividades para fazer amanhã. Chega amanhã, eu faço as atividades mais fáceis primeiro, tá? Até porque é mais fácil, eu termino mais rápido, dá aquela sensação de fazer várias coisas, mas mas ficou uma ou duas atividades que eu não fiz, mas que elas têm um impacto enorme no resultado. E aí, quando chega o outro dia, a história se repete. Eu faço as atividades mais fáceis primeiro e depois essas atividades que são importantes, elas ficam para amanhã. E isso é um ciclo infinito, que se você não tiver consciência disso, você sempre vai procrastinar aquilo que é importante. Só que muitas vezes, quando você não faz uma análise como essa aqui que eu mostrei hoje para vocês, vocês não conseguem enxergar isso. Que muitas vezes você está procrastinando sim coisas que são importantes, coisas que vão impactar no seu resultado. Então, a partir de agora, não façam uma lista de tarefa. Façam uma lista de prioridades e sigam o passo a passo, sigam cada uma dessas tarefas em ordem da sua importância. Então, o poder dessa ferramenta que eu estou mostrando aqui hoje para vocês é exatamente isso. Ajudá-los a realmente conseguir enxergar essas prioridades, tá? Isso é muito importante. Tudo bem, pessoal? Fez sentido aqui para vocês? Não se esqueçam, aí na tela tem um QR Code, tá? Que esse QR Code vai te levar para um grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o material dessa live amanhã para vocês, tá? Então, acessem aí o QR Code e para que vocês consigam acessar esse material, tá? Tudo bem, pessoal? Agora eu quero que vocês escrevam aí quem que realmente vai implementar essa ferramenta aí no dia a dia. Escreva aí eu, tá?
Porque é muito importante a gente sair aqui desse nosso encontro, aqui desse nosso evento, com ações. De nada adianta vocês me ouvirem falar aqui, apresentar uma ferramenta para vocês, se vocês não colocarem isso em prática. E coloquem, pessoal, porque funciona. Dá resultado. O resultado vem, muitas vezes, das coisas mais simples que nós temos acesso. Não é o difícil, não é o complicado que necessariamente vai te trazer o melhor resultado. Cuidado com a nossa mente. A nossa mente, ela está trabalhando o tempo todo para nos sabotar. Ela está trabalhando o tempo todo para nos tirar do desconforto e nos colocar sempre em situações, em tarefas que são confortáveis para nós. Então, se você não tem essa consciência, essa é a tendência natural de todo e qualquer ser humano. Priorizar aquilo que é fácil, aquilo que é confortável. Então, se você realmente não faz um estudo do que é prioridade, uma análise do que realmente é importante, do que realmente é prioridade, a tendência é que você faça sempre aquilo que é tranquilo para você. E aí o resultado que você realmente deseja, ele não acontece. E aí nós falamos, eu não entendo por que eu procrastino. A procrastinação, ela é um processo natural. Se eu não entender como o meu cérebro funciona, e eu sempre seguir a vida no piloto automático, eu vou procrastinar, eu vou desenvolver o perfeccionismo, eu vou adiar as minhas tarefas, vou deixar sempre para depois, porque é o natural. Então, precisa realmente de um esforço para que nós possamos trabalhar a nossa mente de uma forma que ela trabalhe a nosso favor. Que ela realmente nos ajude a ter resultados, tá? Então, apliquem e depois compartilhem comigo, tá? Como é que foi utilizar essa ferramenta, se realmente aí tem ajudado vocês, tá? Vou ficar muito feliz aí em saber que vocês realmente estão tendo resultados, né? Com tudo isso que a gente está colocando aqui, tá? Pessoal, sempre que eu converso aqui com vocês na nossa live, né? Eu sempre trabalho muito essa questão de padrões mentais, de comportamento, porque os resultados que nós estamos tendo são frutos do nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele depende de como a nossa mente está programada. Então, eu trabalho muito essa questão com vocês de mentalidade, né? Ser produtivo é uma questão de mentalidade. Ser uma pessoa que gera resultado é uma questão de mentalidade. Então, se você busca um trabalho um pouco mais aprofundado sobre a sua situação, se você realmente quer entender, tá? Como que o seu cérebro funciona, quais são os padrões que você vem repetindo, que podem estar comprometendo os seus resultados, entre em contato comigo pelo direct, tá? Que eu tenho um trabalho, que eu seleciono algumas pessoas semanalmente para conversar diretamente com elas no Zoom e entregar um diagnóstico dos padrões mentais dessa pessoa gratuitamente. Como é um trabalho personalizado, individual, depende da minha disponibilidade de agenda, então eu tenho poucas vagas para estar realizando isso. Então, se faz sentido para você, se você busca isso, entre em contato comigo, que eu te explico como que você faz para se aplicar para esse diagnóstico comportamental gratuito, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Compartilhe essa live, se fez sentido para vocês e o mais importante, coloquem em ação tudo isso que está aqui, tá? Que eu garanto para vocês que dá resultado sim. Uma boa noite a todos.